Policiais do Alabama, nos Estados Unidos, acreditam ter resolvido um mistério que durava 45 anos. O desaparecimento de Kylie Clinkscales, visto pela última vez na noite do dia 27 de janeiro de 1976, quando tinha apenas 22 anos. Nesta quarta-feira, o Casos Reais traz a história trágica de uma vida interrompida que retorna, às notícias em todos os cantos depois de uma nova descoberta que mudou muito os rumos desse grande mistério. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma quarta-feira aqui com vocês e mais um Casos Reais, trazendo um caso que chocou os Estados Unidos, que agora é o meu país onde eu tô... Não, meu país não, meu país sempre vai ser Brasil, mas é onde eu estou morando. E recentemente ele voltou a ser muito comentado, E como todos os casos que voltam à tona, todo mundo fica se perguntando, o que está acontecendo, pesquisando, volta realmente a se falar muito. E depois de uma nova descoberta da polícia, então realmente tem alguma novidade. E se você já curte aí esse tipo de caso que a gente traz atualizações, nesse caso aqui, realmente estou trazendo um caso sem ter falado sobre ele antes, já faz aquilo que eu sempre peço para vocês aqui, segue lá no Instagram, é o @erica com K, Mirandas, com S no final, e também tem do Casos Reais Oficial, que é @Casos Reais Oficial. Mas eu fico mais no meu pessoal, então sempre que você quiser ver alguma coisa, eu sempre vou estar nesse pessoal, tá bom? Então fiquem de olho lá, inclusive tô trazendo muita novidade aqui sobre o que tá acontecendo, você deve estar se perguntando o que eu tô fazendo nos Estados Unidos, Eu tô aqui estudando, mas se você quiser saber melhor, tá tudo lá no meu Instagram. Então, acompanhe lá no Instagram pra você ficar de olho no que tá acontecendo. E esse episódio aqui tá disponível em todas as plataformas digitais e agora, inclusive, no YouTube, gente. Batalhei, mas tô trazendo aqui no YouTube pra vocês também. Pra quem não sabe, a gente bomba no Spotify, mas agora eu também tô no YouTube. Então, se você quiser assistir esse caso, você pode assistir lá no YouTube. É só procurar Erica Miranda Casos Reais Oficial. Ou seja, não tem desculpa, Tem pra todos os gostos. Se você quer ver a minha cara aqui, botando a minha cara aqui pra jogo, você vai ver. Agora, se você só quiser me escutar lavando uma louça, andando pela rua, malhando, estamos aí, hein? Agora eu vou chamar a vinheta, vou parar de enrolação e vamos pro caso dessa semana, certo? No dia 27 de 1976, após ter saído da sua cidade natal por volta das 11 horas da noite, Kylie Clinkscales dirigia para a Universidade de Auburn, nos Estados Unidos, onde estudava. Ele tinha passado a tarde com os pais dele. O jovem de 22 anos tinha o seu próprio apartamento, já em Auburn, no Alabama, mas ele fazia a viagem de 40 quilômetros, mais ou menos, até a sua cidade 2 vezes por semana para poder trabalhar em seu emprego de meio período como bartender. Isso é muito comum nos Estados Unidos, gente? Aqui nos Estados Unidos, as pessoas elas se mudam da casa dos pais muito cedo, uma coisa que não é comum no Brasil, mas é muito comum aqui nos Estados Unidos. Ninguém fica na casa dos pais até os 30 anos, como... Claro, não é todo sempre o mesmo caso, mas acontece muito no Brasil, Se a gente não se casa, a gente nem sai de casa, no Brasil. Enfim, então ele já trabalhava, com 22 anos ele já morava sozinho, já trabalhava e estudava também, O seu carro era um Ford Pinto, que é um estilo de carro conhecido por ser produzido entre os anos 70 e 80. Naquela noite, o Kyle, ele estava saindo de seu trabalho no bar, que ele ia todo dia trabalhar, que chamava Moose Club, na cidade de LaGrange. E ele planejava fazer uma viagem diretamente ao apartamento dele, que era próximo da universidade. Então o Kyle, ele saiu da casa dos pais um pouco antes das 4 da tarde e ele chegou ao Moose Club alguns minutos depois. E quando o seu turno terminou às 11 da noite, ele se despediu dos seus colegas de trabalho e saiu para o estacionamento. O seu patrão viu o Kyle destrancar o seu carro e ir embora. Então, alguém viu acontecer isso. Os pais de Kylie, o John e a Louise Clinkscales, não moravam mais com o filho, e não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Eles só perceberam que Kylie estava desaparecido no domingo seguinte, quando eles não receberam nenhuma ligação dele, porque o Kyle costumava ligar todos os domingos para conversar com os pais, para saber se estava tudo bem, mas naquele domingo em especial, o telefone não tocou.
John e Louise acharam muito estranho Kylie, né, não ter feito nenhuma ligação e ficaram super preocupados com aquele sinal. No mesmo dia, eles decidiram que precisavam ir atrás de informações sobre o filho, já que provavelmente alguma coisa poderia ter acontecido. Então, nesse momento, eles já se depararam que, de fato, algo poderia estar acontecendo, sabe? Eles resolveram, então, ir ao apartamento de Kylie, em Auburn, perto da universidade. Então, quando eles chegaram nesse apartamento, eles encontraram um colega de quarto de Kylie e perguntaram onde ele podia estar, o que aconteceu. Mas o menino também não fazia ideia do que tinha acontecido e, inclusive, Kyle não aparecia por lá desde a terça-feira. Ou seja, muito tempo, gente. Muito tempo. Ele achava muito estranho isso acontecer, porque o Kyle, né, era muito apegado aos seus gatos, que era o Kenny e o Itcher. E quem fica tantos dias, né, sem aparecer e sem dar notícias quando tem os bichinhos de estimação, né? Quando a gente tem os animaizinhos, né? Como é que você faz isso? Você não faz isso. O Phil Langford contou, né, que era o menino que morava com eles, contou para os pais de Kyle que eles tinham horários diferentes e era comum os dois passarem alguns dias sem se ver. Então, talvez era por isso que ele ainda não tinha se alarmado. Mas ele realmente achava estranho esse sumiço já nesse ponto, sabe? E nenhum dos pertences de Kyle estava faltando no apartamento. Todas as roupas, objetos pessoais, tudo estava lá no seu quarto. E ele tinha comprado comida, tinha comprado tudo. Comida para os gatos e uma planta também, 2 dias antes dele desaparecer. E pouco antes de Kylie, né, disso acontecer, ele se inscreveu para jogar em uma liga de softball de verão e ele disse aos amigos que estava muito ansioso para poder participar. Praticamente não havia nenhuma indicação de que ele estava pensando em fugir, né, que normalmente é a primeira coisa que os policiais falam. Kylie era o único filho de John e Louise. Ele era conhecido por ser uma pessoa carinhosa por todos os seus familiares e amigos. Ele só pensava nos outros e sempre em como ajudar os outros. Ele sempre teve esse comportamento, era algo normal dele. Ele era querido por todos os seus colegas. Se ele tinha um inimigo, ninguém sabia. Ninguém nunca tinha ouvido falar. O seu pai, então, resolveu ligar para o Music Club, né, para ver se Kylie tinha chegado ao seu trabalho. E ele foi informado que ele tinha tido a noite de folga. Embora fosse muito estranho para Kylie tirar um dia de folga no trabalho. E o John lembrou que ele mencionou que ele iria a Gainesville, na Flórida, para assistir um jogo de basquete. Então, o Kylie, a próxima expectativa deles com o aparecimento de alguma notícia seria quando ele apareceria para trabalhar às 4 da tarde na terça-feira. Então a mãe dele passou a tarde inteira esperando ansiosamente pelo barulho do carro do filho dela do lado de fora de casa, que ela estava lá dentro esperando ele. Mas não chegou. Ela então ligou de novo para o Moe's Club e ficou angustiada, né, ao saber que Kylie não havia aparecido para o seu turno, né, para o seu trabalho. Era a primeira vez que Kylie literalmente faltava ao trabalho sem nem avisar. O pânico começou, né? Aí já a situação estava bem feia. Ainda mais quando a mãe percebeu que ninguém tinha falado com Kylie desde a noite da terça-feira anterior. Ou seja, ele estava desaparecido há uma semana e ninguém tinha notado. Diante dessas notícias, né, o John e Louise resolveram ir à polícia e comunicar o desaparecimento do filho. Na época, chegou a se acreditar que ele poderia não estar indo muito bem na faculdade e talvez muito descontente com os estudos, desmotivado a continuar na faculdade. Ele, inclusive, já havia abandonado outra faculdade antes. Então, era algo ali que talvez, de fato, poderia ter uma razão. E depois de falar com o gerente do Music Club, os investigadores descobriram que Kylie não estava de bom humor quando ele saiu do trabalho na noite da terça-feira anterior. Mesmo que Kylie se desse bem com todos os seus clientes, ele teve que lidar com um homem estranho, um cara desagradável, que naquela noite, né, naquela última noite que ele trabalhou, e ficou extremamente irritado. Ele saiu muito pé da vida. Seu gerente disse aos investigadores que ele acreditava que Kylie poderia ter bebido alguns drinks depois que o homem foi embora. Mas ele não parecia estar bêbado, né, de fato. E depois de saber que Kylie estava bebendo, os detetives teorizaram que ele poderia ter sofrido algum tipo de acidente no caminho de casa. A Polícia Estadual do Alabama e da Geórgia passou horas dirigindo por todas as rotas possíveis, né, que o Kylie poderia ter ido naquela noite, mas eles não encontraram nenhum sinais de um carro saindo da estrada. E com o passar dos dias,
tanto a polícia quanto a sua família começaram a suspeitar que ele pudesse ter sido vítima de algum jogo sujo, ou seja, alguém poderia estar atrás desse sumiço. Com o passar dos meses, as investigações pararam e o caso acabou sendo arquivado. Essa é a pior parte, né, gente? Embora os investigadores não estivessem mais procurando Kylie ativamente todos os dias, porque estava arquivado, a sua família se recusou a desistir da busca. Normalmente é esse tipo de família que eu gosto, né? Que vai atrás por conta própria. Os seus pais publicaram vários anúncios em jornais pedindo muita ajuda. Um ano depois do desaparecimento, eles anunciaram que estavam oferecendo uma recompensa de $2.000 por informações que levassem ao paradeiro do menino, né? Acho até pouco, gente. Eu acho até pouco. Poderia ter sido colocado um pouquinho mais. $2.000 é o quê? Vamos pensar aqui. O que é $2.000? Que agora eu tô aqui, eu consigo falar para vocês claramente o que é. $2.000 é um computador. $2.000 é um iPhone. Ó, acho que poderiam ter aumentado isso daí. Bebam água. Vamos beber água. Enfim, gente, bebi minha água aqui. Vocês estão fazendo a parte de vocês, bebendo a água de vocês aí. Enfim. John e Louise pertenciam a um clube de acampamento chamado Troop Travelers. E pediram, inclusive, para os seus colegas do clube ajudarem nessas buscas. Eles fizeram adesivos que diziam, entre aspas, o que aconteceu com Kylie Clinkscale dirigindo um Pinto 1974. Assassinado? Amnésia? Fecha aspas. E eles colocaram um número de telefone para ligar, dando dicas. Eles enviaram os adesivos para membros dessa coisa de viajadores, né, Troop Travelers, e da National Campers, também da Hikers Association. Ou seja, essas associações de pessoas que gostam de fazer trilha, enfim. Então, os pais dele eram desse tipo de esporte. E pediram para as pessoas colocarem em um lugar de destaque nos seus carros, nos seus veículos, aonde quer que fosse. E logo, rapidamente, milhares de carros, trailers, estavam exibindo aquele adesivo de Kylie e começou a rolar um burburinho já para os pais de Kylie. Ou seja, eles começaram a receber algumas informações interessantes sobre Kylie. A polícia e os pais de Kylie passaram por muitos anos tentando desvendar o desaparecimento e as motivações envolvidas no caso do seu filho, e de muitas histórias ao longo do tempo iria entrando nesse emaranhado de dúvidas. Cada um ligava falando uma coisa, cada hora se tinha uma pista nova, enfim. O John e a Louise uma vez foram para o Texas, inclusive depois de receber uma dica que alguém disse ter visto Kylie em um hotel. Em 1981, eles receberam outra denúncia sobre um homem com amnésia no Oregon que se parecia muito com Kylie. Em Kylie's Story, que é o livro que o John escreveu sobre seu filho, ele disse que parecia haver apenas uma resposta realista, né? Abre aspas. A única explicação que podemos encontrar que se encaixa em todas as perguntas não respondidas é que um acidente aconteceu, em algum lugar, levando ele e o seu carro para fora de vista. Fecha aspas. Escreveu o pai dele nesse livro, né? Mas ao longo dos anos, tiveram muitos inícios e paradas no caso dele. Entre aspas, nós subimos e descemos e tentamos nos manter equilibrados e não ter expectativas muito altas. Fecha aspas, disse a Louise à Associated Press em 1981. Ou seja, gente, parece que é realmente aqueles tipos de caso que ficaram rolando durante muitos, muitos anos, que a família pedia ajuda de todos os jeitos, que a família realmente tentou fazer por conta própria, porque viu que se dependesse da polícia, muitas vezes as coisas não aconteceriam. Então foi aquele caso, foi aquele típico caso que a família vai atrás para tentar arrumar alguma resposta, né, gente? Porque o pior desses tipos de caso, que são tipo de desaparecimento, que a pessoa não deixou nem pistas, é que a família não fica em paz, né, gente? Você deixa a família não fica em paz, não tem uma resposta, você não consegue dizer, o que aconteceu com meu filho? Meu filho foi morto, meu filho foi assassinado, meu filho bateu de carro. Não tem resposta. E isso, nossa senhora, você imagina a agonia que não deve ser para um pai, para uma mãe? Às vezes imagina pra gente se acontece isso com nossos pais, como é que a gente não vai se sentir de não ter respostas? Imagina sendo mãe, que eu não sou mãe, então não tenho muita noção disso. Enfim, durante décadas, as autoridades seguiram centenas de pistas, chegando até drenar lagos, né, procurando pelo Kyle. Mas nunca tiveram pistas verdadeiras, né, substanciais, ou que trouxessem alguma esperança de verdade sobre o paradeiro de Kyle.
O xerife responsável pelo caso, que era o James Woodruff, volta e meia ele aparece dando alguma declaração, alguma entrevista sobre essas buscas e sobre a falta de provas concretas e reviravoltas sem sentido que chegavam, né, na parte da investigação. Naquele mesmo ano, em 1981, um homem que se chamava Danny Moore se apresentou acreditando que ele era Kyle. Ele alegou ter tido amnésia depois de sofrer um acidente de carro em 1976. O Danny, inclusive, escreveu uma carta para os pais de Kyle contando toda a sua história. John e Louise, ao verem a letra, acreditaram que combinava com a letra do filho, né? E ficaram super esperançosos, cheios de esperança naquele momento. Mas os registros dentários determinaram que ele não era Kyle. No dia 27 de maio de 1987, um homem que passeava com seus cachorros no lago Flats, ao longo do Flat Shoal Creek, que é ao sul de La Grange, é tipo um lago, e no meio desse passeio ele encontrou o cartão de crédito de Kylie, que ainda estava em excelente condição. Gente, que bizarro. Um dado muito curioso sobre isso é que o cartão tinha expirado em 1973, 3 anos antes dele desaparecer, mas nenhuma nova evidência saiu dessa descoberta, infelizmente. Na época, os pais de Kyle, inclusive, lembraram que ele tinha sofrido um assalto em 1973. Então é possível que o cartão tenha vindo desse assalto, né? Que não tinha nada a ver com o desaparecimento dele. Os investigadores realizaram uma busca em grande escala na área onde o cartão foi encontrado. Eles recrutaram presos do condado, né, da região, para ajudar a cavar ao longo, né, da margem daquele rio, enquanto a polícia do estado da Geórgia despachou uma equipe de helicópteros para poder vasculhar ao longo daquela região também. Mas eles não encontraram nada que indicasse alguma coisa, né, do Kyle que estivesse enterrada naquela área. Nada, não tinha nada. Depois dessa busca fracassada, a investigação esfriou mais uma vez. Até que um jornal local publicou sobre o 20º aniversário do caso, em 1996, e aí várias novas dicas foram trazidas aos investigadores. Depois de seguir uma dessas dicas, os detetives inclusive encontraram peças de carro que eles acreditavam que poderiam pertencer ao carro de Kyle, mas nada muito confiável. Anos mais se passaram sem que houvesse nenhuma pista sobre esse caso, fazendo com que muitas autoridades acreditassem que ele deveria ter se dado como morto, né? Não tinha mais esperança naquela altura do campeonato. A família Clinkscale, anos depois do desaparecimento, ainda tinha esperanças e estava cada vez mais envolvida em ajudar famílias que estivessem passando pela mesma situação. Eles, inclusive, fundaram o Find Me, que é uma empresa para ajudar outras famílias a encontrarem os seus familiares que estavam desaparecidos. E no ano de 2005, um homem de 35 anos entrou em contato com os pais de Kyle e disse a eles que quando ele tinha 7 anos, ele testemunhou alguém descartando o corpo de Kyle, ou seja, alguém jogando fora o cadáver de Kyle. A testemunha disse que o assassino de Kyle era um homem chamado Ray Hyde, que ele disse que o corpo de Kyle havia sido coberto com concreto, enfiado em um barril e jogado em um lago particular. Ray Hyde era dono de um ferro-velho local, e houve vários rumores ao longo dos anos culpabilizando Ray pela morte de Kyle, mas ele insistiu que não tinha absolutamente nada a ver com o desaparecimento. A casa e o ferro-velho de Ray estavam localizados a apenas 1,6 quilômetros de Stovall Lake. Enquanto a busca no lago estava acontecendo, o gabinete do xerife do condado, né, executou um mandado de busca na propriedade de Ray. Ray continuou a dizer que ele era inocente e disse aos repórteres que a polícia não tinha provas concretas contra ele. Ele também observou que nunca seria estúpido o suficiente para descartar um corpo no Stovall Lake, né? A confiança de Ray só cresceu quando os detetives admitiram que não haviam encontrado nada relacionado ao desaparecimento de Kyle durante a busca no lago ou na propriedade de Ray. Não tinha nada. Embora estivesse claro que eles ainda acreditavam que o Ray tivesse feito algo com Kyle. Eles não conseguiram provar e o caso foi arquivado novamente. Os detetives acreditavam que Ray Hyde assassinou Kyle, mas como eu havia falado, né, ele morreu em 2001 sem nunca confessar o crime.
Embora eles não soubessem, né, por que Kylie foi alvo de um assassinato, eles acreditavam que Kylie provavelmente ouviu algo que fez com que ele fosse morto, né? Ray era membro do Mose Club e estava profundamente envolvido em atividades criminosas, né? Os detetives acreditavam que Kylie poderia ter escutado alguma coisa de Ray ter discutido, né, onde os carros roubados estavam escondidos, algo do tipo. O Ray também estava envolvido no tráfico de drogas e é possível que Kylie tenha testemunhado algum tipo de tráfico de drogas que provavelmente ele poderia falar algo para alguém, né? De qualquer forma, a testemunha que acusou o Ray também alegou que seu avô ajudou a descartar esse barril e que Hyde ameaçou o avô dele e mais uma pessoa envolvida. Enfim, as informações do informante levaram à prisão de Jimmy Earl Jones, de 63 anos, em abril de 2005, e também de Gianni Paulak Johnson, em junho de 2005. Jones foi acusado de ocultar uma morte, impedir a prisão de um criminoso e duas acusações de fazer falsas declarações. Johnson também foi acusada de ocultar uma morte, dar declarações falsas e obstruir a justiça. Testemunhas a viram em frente à casa de Hyde na noite do crime, mas ela negou que estivesse lá. Jones, anos depois, disse à polícia que na noite em que Kylie desapareceu, ele chegou à casa de Hyde e descobriu o corpo de Kylie. Segundo o homem, o Kylie tinha sido morto a tiros. Ele então, né, acabou ajudando Hyde para poder arrastar o corpo dentro daquela loja, né, do Hyde. Eles nunca encontraram o corpo de Kylie. Mas antes do Ray morrer, ele disse a Jones onde o havia escondido. De acordo com Jones, Kylie foi colocado em um lago e depois ele foi removido desse lago. Ele disse que Hyde o colocou em um outro local onde ninguém jamais encontraria o corpo. Mas será que isso tudo era verdade? É uma história muito confusa, é muita coisa, é muita mistura. É uma pessoa que se envolve com a outra, que chega em casa que não tem nada. E uma coisa não conecta com a outra, né? Então, será que isso era verdade? As autoridades vasculharam, né, o lago que Hyde falou e eles encontraram o local onde o corpo de Kylie foi enterrado, mas não tinha nada lá. Eles, então, foram atrás do antigo depósito de sucata de Hyde, mas não encontraram os restos mortais ou o carro que Kylie estava dirigindo naquela época quando ele desapareceu. Naquela época, o John, pai de Kylie, deu a seguinte declaração, abre aspas, o caso nunca será completamente fechado, até que todas as perguntas sobre isso sejam respondidas. E não temos certeza de que quando isso acontecerá e se acontecerá. Fecha aspas. Infelizmente, no ano de 2007, o John acabou falecendo, sem nenhuma notícia sobre o paradeiro do filho dele. Nossa, isso deve ser bizarro, gente. Eu não consigo nem imaginar. E durante muito tempo não houve nenhuma pista sobre Kylie. Mas, agora, recentemente, em 8 de dezembro de 2021, a polícia confirmou que encontrou o carro de Kylie na County Road 83, perto da Cusseta, no Alabama. Isso fica no condado de Chambers. E nessa quarta-feira que eles encontraram, né, o carro dele foi visto em um riacho, junto com a carteira, documento de identidade e alguns restos mortais. E perto ali do carro foram encontrados 50 restos de esqueletos diferentes recuperados, né? O legista do condado de Throop, né, na Geórgia, o Erin Hackley, disse que parte de um crânio, mandíbula, quadril e diferentes partes de osso e vértebras foram encontrados. De acordo com o gabinete do xerife, os restos mortais já estavam sendo enviados para o laboratório criminal, né, da Geórgia para fazer análise. Martin Morrison, que era a tia de Kylie e uma das únicas familiares vivas de Kylie agora em 2021, né, disse que foi informada pelo escritório de Hackley que poderia levar 6 meses ou mais para poder identificar de quem seriam esses restos mortais. Você deve estar se perguntando, né? Como é que encontraram esse carro depois de tanto tempo, né, gente? Porra, caramba, como é que um carro some assim, né? Tanto tempo, tantos anos e se encontra em 2021. O veículo foi localizado por um pedestre que passava pelo riacho e falou para as autoridades. Assim, simples assim, gente. Simples assim. O automóvel de Kylie estava
O carro de Kylie estava parcialmente submerso e ele foi retirado da água pelos policiais. Em uma entrevista coletiva, o xerife James Woodruff disse, abre aspas, por 45 anos procuramos por Kylie e o seu carro. Seguimos centenas de pistas e nunca tivemos nada substancial desenvolvido a partir dessas pistas. Fecha aspas. Woodruff relembrou também que os policiais chegaram a drenar lagos e realizar várias buscas na esperança de encontrar algo. O veículo foi localizado a cerca de 5 quilômetros da rota habitual feito pelo jovem para ir e voltar da faculdade. O Woodruff afirmou aos jornalistas que ele espera que a causa da morte possa ser determinada a partir dessas novas pistas encontradas, mas que talvez podemos nunca saber. O mistério de 45 anos fica agora parcialmente resolvido. Mas uma coisa muito triste disso tudo é que os pais de Kylie morreram sem saber o que tinha passado, né, com o filho, o que tinha acontecido com o filho, né? Como eu disse, o pai morreu em 2007 e a mãe acabou morrendo em 2021. 45 anos sem resposta. Gente, isso é muita coisa, é muita história envolvida, muitas pistas que mais confundiam do que ajudavam de fato, muitos passos em falso. John e Louise morreram sem saber absolutamente nada sobre seu filho, sem nenhuma pista concreta. Mas agora cá para nós, né? Que tipo de informação o Kylie sabia sobre Hyde? Porque para Hyde, né, poder ter tirado a vida de Kylie, alguma coisa muito pesada poderia estar envolvida. O que vocês acham sobre isso? Vocês não concordam? Bem, conta pra mim o que você acha lá no Instagram, @erica_mirandas, com S no final. Me manda uma direct me dizendo o que você achou desse caso, qual é a sua opinião sobre esse caso. Ou também, se você estiver aqui no Spotify, você consegue responder umas perguntinhas que eu coloco pra vocês. Ou nos comentários do YouTube. Eu quero muito saber a sua opinião sobre esse caso. Esse caso, cara, é muito estranho. Você para pra pensar em muitas coisas que podem ter acontecido, porque de fato, a gente não sabe o que aconteceu, né, com ele. Beleza, o carro foi encontrado, mas assim, isso não quer dizer nada. A gente não tem nenhuma pista sobre se ele foi assassinado de fato, se ele sofreu um acidente, o que pode ter acontecido. O que sabemos é que os ossos não foram enterrados num cimento, como falaram, né? De fato, isso não é verdade, porque senão os ossos dele estariam todos num concreto, né? Não num carro, os esqueletos ali. Enfim, também não se sabe, gente, não sabe quase nada. A gente tem que esperar para saber esses resultados que até hoje não saíram. Então, enfim, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Esse caso é muito bizarro. E é tipo da Madeleine McCann, né? Mas pelo menos assim, sabem que não tá com vida, né? Mas enfim, os pais morreram sem nenhuma informação. Enfim. Ai, gente, me diz aí o que vocês acharam. Espero vocês no próximo episódio. E a gente se vê no próximo Casos Reais. Beijo!